Olá, tudo bem? Meu nome é Edmar Dantas, como vocês já sabem, e iniciamos uma conversa, no último vídeo. Eu queria continuar esse bate-papo com vocês, para que vocês entendam toda a questão da minha trajetória, a questão da minha infância, onde foi que eu nasci, para onde eu fui, onde eu estou, né? Então vamos continuar nosso bate-papo. Espero que vocês gostem e compartilhem aí com os amigos minha história. Não é diferente de muitas histórias, né, de pessoas no Brasil. Eu acredito que eu não sou uma pessoa especial, diferente de ninguém. O que aconteceu comigo na minha infância até hoje acontece com várias pessoas no Brasil e no mundo. Então assim, não é uma forma de cara dizer, olha, sou bichinho, coitadinho, sofreu, não, nada disso. Vivo a vida normal, comum, como várias famílias, várias crianças passam e vivem no Brasil. Então, vamos deixar de enroleixas e vamos para o que interessa. E aí, quem é Edmar Dantas, o rei? Começou assim. São memórias da minha infância, né, que eu tenho. A minha mãe, ela conta que ela teve 10 filhos, né? Esse que o primeiro filho dela, ela abortou, depois ela teve um outro aborto de gêmeos. Era para mim ter 10 irmãos, né? Na teoria, seriam 10. Na prática, são 6. Éramos 6, faleceu um irmão meu. E hoje nós somos em 5. 3 homens e 2 mulheres. Eu nasci numa cidadezinha no interior do estado do Ceará, na cidade de Acopiara, né? E aí, aos 5 anos de idade, mais ou menos, minha mãe decidiu se separar do meu pai e vir morar em Juazeiro do Norte, né? E foi uma infância, para mim, normal. Eu nunca tinha, como eu posso dizer, se criança, então para mim não tinha diferença. A minha visão de criança era uma visão comum de brincar, de se divertir. E minha mãe veio para Juazeiro com 5 filhos, né? Porque meu irmão mais velho ficou com meu pai, não veio para Juazeiro. E aí ela foi trabalhar, né? Trabalhar em casa de família, foi lavar roupa, foi faxineira, uma guerreiraça, que cuidava da gente muito bem à medida do possível. E ela colocava como prioridade a gente estudar. Então a ideia dela era que a gente pudesse estudar, o sonho dela era que todo mundo pudesse ler e escrever. Que ela vinha de uma família que meu avô era assim, estudar para quê? Tem que trabalhar, vamos pra roça. E isso era o que ela contava com meu avô. Então ela não sabia ler. Ela veio aprender a escrever o nome dela já com seus, acho que 35, quase 40 anos. Aqui em Juazeiro, ela entrou num colégio para fazer o famoso supletivo, onde ela aprendeu a escrever o nome dela e ler algumas palavras. Então isso era uma alegria para ela. E aí eu fui para o colégio já com meus 7 para 8 anos. Eu era o mais velho do que ela trouxe de Acopiara para cá. Meu irmão, que era o mais velho que eu, foi o meu pai, e eu quem tomava de conta dos meus irmãos quando ela ia trabalhar. Então, para os dias de hoje, você deixar 5 crianças em casa só é abandono incapaz, né? Ela seria processada. Mas na época não tinha isso, né? E ela precisava trabalhar e tinha que deixar as crianças em casa. E eu era o responsável por essa turminha, de cuidar deles. Então ela preparava o alimento, deixava ali no lugar e dizia, olha, deu fome, vocês vão ali, tem isso, vocês se alimentam até eu chegar. Então era isso. E aos meus 8 anos, quando eu comecei a ir para o colégio, eu comecei a observar e perceber, né? Você começa a ter noção da vida, como as coisas são difíceis. Então eu pegava minha mãe às vezes chorando, preocupada com alguma coisa, com medo de deixar faltar alguma coisa pra gente, e eu perguntava a ela, dizia, não, foi um bagascal no meu olho, não foi nada. Então ela sempre tinha uma desculpa que não era nada. Então assim, imagina aí, uma mulher com 5 crianças para alimentar sozinha, sem ter um apoio de ninguém. Então acho que bateu o desespero nela e às vezes ela chorava e ela dizia que não era nada. E aí eu fui crescendo. Então quando os meus 9 anos eu
tinha necessidade de ajudar ela a trabalhar, ajudar em alguma coisa. Então eu tinha que fazer alguma coisa. E aí eu morava em uma casa em Juazeiro que era próximo a uma máquina, uma empresa que tirava palha do arroz. Ela chamava piladeira, né? Pilava o arroz e deixava palha. E aí eu chegava para lá e dizia, rapaz, a gente precisa de ajuda aí e tal, para, sei lá, limpar, varrer. Então o dono dizia, não pode, não sei o que, é perigoso. Mas mesmo assim ele dizia, não, junta aí esse arroz. Então quando sobrava, né, ele sacava, ele mandava juntar o arroz. Aí ele pegava e me dava, né? Era uma forma de pagar, ele me dava aquele arroz. Então eu trazia para cá. Então meus 8, 9 anos eu já comecei a trabalhar e trazia para cá. Então isso já era uma ajuda. Minha mãe era uma festa, era em frente quase à minha casa, não era longe. E aí eu comecei a ter esse senso de responsabilidade de ajudar a ela nesse trabalho. E aí, próximo a essa mesma fábrica de tirar palha de arroz, né, pilar o arroz, tinha uma fábrica de artesanato em estátuas de gesso. E aí um dia eu fui lá, rapaz, tu não precisa de um menino para ajudar aí e tal, fazer alguma coisa. Aí o dono lá da fábrica disse, rapaz, eu preciso para lixar as peças, chamava peças, né, de gesso. Como eu moro em Juazeiro, uma cidade de turismo religioso por conta do Padre Cícero, para quem não conhece, Juazeiro do Norte é uma cidade de turismo religioso. Então tem o Padre Cícero, que é uma referência da cidade. Então tem várias fábricas, né, que produzem imagens de gesso, imagens de vários santos. E eu ajudava o cara a lixar, então eu ficava lá de manhãzinha lixando essas peças. E aí foi uma das minhas primeiras experiências de trabalho mesmo, né? Eu lixava imagens do Padre Cícero, de Nossa Senhora das Dores, de São Francisco, e era uma festa. Só que aí você podia avançar dentro, eu vi os caras fazendo ela, então eu queria fazer. Eu achava legal era fazer, dissolver o gesso, colocar naquela forma, que não dava um tempo, ficava durinho, você passava uma espécie de detergente nela, que era de silicone. Eu falo silicone hoje, mas na época não era silicone, na época era um material que era feito como uma cola, né, uma cola branca que ele ficava tipo com silicone. Então passava o detergente para tirar, desencapar essa peça de gesso. Quem trabalha com imagem de gesso sabe o que eu estou falando, como é esse modelo. Então eu queria produzir, porque ganhava mais, ele pagava quem lixava um valor e quem trabalhava fazendo a imagem, ele pagava melhor. Então eu, com 9 anos, digo, opa, eu quero ganhar mais. Então o cara disse, então eu vou lhe ensinar, ele começou a me ensinar. E aí depois ele iniciou uma espécie de produção. Então você tem que tirar tantas peças por dia que eu pago X. E tinha uma peça maior, que era mais ou menos assim de uns 80 centímetros, quase 1 metro, que era gigantesca, você tinha que fazer em 2 momentos, que era a que eu queria fazer, que era a que ele pagava melhor. Mas era muito pesado. Mas mesmo assim eu fui aprendendo e depois ele passou para mim. Então foi um tempo que eu passei mais ou menos uns 4 anos, dos meus 9 a meus 12, eu trabalhei nessa fábrica. Foi fantástico, aprendi muito. Um cara muito bom, orientava bem, não deixava a gente estar na rua. Então ele organizava a turma dos meninos do quarteirão do bairro todo para levar para jogar futebol na segunda. Era segunda, quarta e sexta. Então era um momento que as crianças podiam estar na rua, ele unia todo mundo e levava para jogar futebol. Então foi uma época muito boa, né, dos meus 9 aos meus 11, 12 anos, que eu jogava futebol toda segunda, quarta e sexta. E aí entra eu querer algo a mais. Então assim, a gente vivia ali aperreado, ganhava aquele pouquinho, ajudava, mas eu sempre quis ganhar mais. Eu preciso ganhar no mínimo um salário ou um salário e meio, mas não tinha idade. Então eu precisava completar aí pelo menos 12, 13, 14 anos para poder, né, ganhar dinheiro. Então eu saí de trabalhar com ele e fui trabalhar ajudando crediaristas, pessoal que vende porta a porta, batendo e oferecendo coxa de cama, vários produtos, né, que chamam crediarista. Quem conhece aí esse pessoal que viaja no mundo todo, foi ajudar esses caras carregando, né? Eu pegava as coxas de cama e ajudava, e ele vendia e eu levava. E com isso eu fui observando o comportamento, como é que abordava uma pessoa, como é que se apresentava um produto, e eu comecei a achar interessante aquele trabalho. Mas eu precisava estudar. Então minha mãe, com o tempo, disse, não, você não pode, você está perdendo aula, você tem que ir para o colégio. Então eu ia para o colégio à tarde e trabalhava com um cara até meio-dia.
E aí eu passei ajudando crediarista dos meus 11 até meus 14 anos. Então foi 3 anos de muito aprendizado. Então era Juazeiro, Barbalha, Crato, eu viajava isso toda semana. E aí, os meus 14 anos, eu fui apresentado a um amigo que trabalha numa fábrica de alumínio, produto de alumínios. E aí eu fui trabalhar nessa empresa, né, de produtos de alumínio, onde eu trabalhei 6 anos. E aí quando eu já estava com 5 anos, eu já estava agoniado, apavorado, porque eu ficava trabalhando lá, eu chegava às 7 horas da manhã, né, trabalhando nessa fábrica de alumínio, e saía 5 da tarde. Só que nesse intervalo que eu estava trabalhando dentro da fábrica de alumínio, minha cabeça ficava pensando, porra, o que esse povo estão fazendo na rua, que não para, é carro para lá, carro para cá. Eu ficava pensando isso, meus 14 anos, viu? E eu dizia, não, eu quero trabalhar em alguma coisa que eu não fique preso num local só, né? E isso começou a me incomodar. Então eu entrei nessa empresa em 94, fiquei em 94, 95, 96, 97. 97 eu já estava preocupado com isso, que eu gostava da área de venda, que eu tinha visto os crediaristas. Então eu estava trabalhando num lugar fechado que eu só ganhava aquilo. Então eu pedi as contas na empresa e fui viajar com um cara no Nordeste. Então olha como foi interessante, saí da FAP contra a vontade da minha mãe, que minha mãe dizia, não, você vai sair sem emprego fixo e tal, e vai trabalhar vendendo porta-folha, isso não tem futuro. Mas mesmo assim a minha cabeça queria porque queria que eu viajasse, fizesse alguma coisa. E a gente morava de aluguel na época, então eu tinha na minha cabeça o seguinte, se eu trabalhar com venda, eu consigo ganhar mais dinheiro e comprar uma casa para minha mãe, sair do aluguel. Então o meu foco era esse, ganhar mais dinheiro, comprar a casa e tirar minha mãe do aluguel. E aí eu, contra a vontade dela, eu viajei com o cara passou 15 dias no mundo, me levou pro Pernambuco. Primeira vez que eu saí do estado do Ceará foi o Pernambuco, trabalhar com venda. E aí era com sandália, visitando loja, apresentando sandália e tal. Só que o cara era meio aperreado, então ele passava o dia trabalhando, quando era noite ele dormia em posto de gasolina. Então ele não alugava pousar venda, ele dormia em posto de gasolina. Isso era um sofrimento, cara, porque às vezes nos postos de gasolina era aquela ventania, dava chuva, a gente se molhava. Teve um exemplo uma vez em Garanhuns, Pernambuco. Frio, cara, não tem noção como a cidade era fria. E não tinha gente dormia, era no posto de gasolina. E aí, eu me lembro até hoje. Não tinha onde a gente dormir, então encostou 2 caminhões lá ao lado de um posto de gasolina, não tinha coberta. Então a coberta era a traseira do caminhão. Nós armamos as redes na traseira do caminhão para outro. E o cara dono do caminhão, o cara era meio safado, meio sem vergonha. Ele, quando viu a gente com as redes armadas, ele disse, dormida boa, né? Começou a zoar, né, com a gente. Quando foi de madrugada, na hora que o sono tava bom mesmo, que a gente pegou no sono, apesar do frio, vestido 2 camisas, 2 calças com meia, o cara ligou o caminhão e saiu. Os dois caminhão, acho que os caras combinaram, vamos fazer onda com os caras. Saíram junto, cara, levando... Eu me amo até hoje, levando as redes amarradas do caminhão. Mas eu tô rindo hoje, mas na época foi um medo grande, que eu pensei que os caras iam sumir no mundo rachando a gente. Mas é que foi para os caras fazerem uma resenha com a gente. Mas foi legal, é história o cara contar, né? Isso aconteceu em Garanhuns, essa resenha dos cabos saem com o caminhão com a gente. E aí eu fiquei com o cara 1 ano trabalhando com esse cidadão, vendendo sandálias, né? E teve uma resenha nessas viagens, que aí a gente foi para o Maranhão, né? E aí o cara que eu trabalhava com ele era eu, mais outro, nós éramos em 3, né? E fomos para o Maranhão, ali, Caxias, São João, São Mateus, essas cidades. E aí o cara saiu com um tanque cheio de gasolina e 2 sacos de sandália no porta-mala do carro. Chegamos na cidade, a gasolina acabou. A gasolina, cara, é foda, eu fico rindo assim, mas na época era um perrengue do caralho. A gasolina do carro do cara acabou, aí ele disse, agora, vamos vender as sandálias, botar gasolina e vamos comprar alguma coisa para comer. Beleza, não vendemos nenhuma sandália no primeiro dia. E aí, imagina aí, bateu a fome. E aí ele disse, rapaz, então é o seguinte, vamos trocar uns par de sandálias por um pacote de arroz e uns 5 ou 6 ovos. E aí a gente pede pra alguém cozinhando pra gente, a gente come. Eu fico me abrindo assim porque era uma resenha. Então o que acontece?
nós conseguimos trocar no mercadinho uns patos de sandália por 2 kg de arroz e uns 12 ovos. E esse agora, para cozinhar, o que nós vamos fazer? Eu digo, rapaz, vamos bater nas portas de alguém e vamos pedir. E aí nós saímos batendo na porta, aí chegamos na casa de uma senhorinha evangélica. Ô, meu filho, o que foi? Não, tia, porque nós estamos viajando e estamos sem dinheiro e estamos com um arrozinho aqui, uns ovos, eu queria ver se a senhora podia cozinhar pra gente e tal. Sou, meu filho, pelo amor de Deus, não leva a mal, mas eu tô indo pra igreja, vou rezar, vou orar, né? Agora é hora de fazer as orações, então não tem como eu fazer comida para vocês de jeito nenhum, porque eu tô indo pra igreja e não dá. E aí, o que foi que aconteceu? Eu lembrei, quando a senhora falou isso, eu lembrei da passagem vou lembrar aqui é uma passagem na Bíblia que os fariseus, os escribas faziam muito isso. Então eles, dia da oração, eles faziam bem a ninguém. Então era, vamos rezar e acabou, quem tem que morrer, morra. E aí um cidadão foi assaltado, né, na estrada. Isso é uma parábola, né, que Jesus contava. Que o cidadão estava caído na estrada e veio um fariseu, um escriba da lei, passou e viu o cara lá morrendo e disse, não posso te ajudar porque eu estou indo orar, estou indo para a igreja, deixa o cara lá. Aí veio outro, não, eu tenho que celebrar, eu não posso te ajudar. Eu não lembro o nome da parábola, mas enfim. E aí vinha outro que não era de nenhuma religião, que não era nada, que viu o cara lá, se compadeceu e correu e socorreu o rapaz, levou para uma ajuda médica lá na época e socorreu e deu dinheiro lá e deixou o pessoal cuidar dele. E ele não tinha nenhuma religião. Eu lembrei, eu digo, não, beleza. A senhora parece com aquela parábola da Bíblia que os escribas e os fariseus estavam indo para a igreja e a pessoa foi assaltada, estava lá no meio da estrada e nenhum socorreu. E o outro que não era de nenhuma igreja socorreu. Mas muito obrigado, eu lembrei dessa passagem quando a senhora disse que estava indo para a igreja. Cara, a mulher olhou para mim assim, com uma tristeza, com uma tristeza tão grande. E com vergonha, né? Porque realmente ela estava sendo o mesmo papel que a gente estava precisando e ela não, porque era da igreja. Mas enfim, a gente saiu, batendo na segunda portinha, a senhorinha saiu, abraçou. Não, meu filho, traga para cá, eu faço agora. E a gente saiu muito feliz. Aí voltamos para falar pro cara que a gente trabalhava com ele. Não, conseguimos, a mulher fazer comida pra gente. Cara, quando nós voltamos na casa da mulher, tinha deixado o arroz e o ovo. Quando nós chegamos, isso era à noite, para jantar. Tinha carne, tinha farofa. Rapaz, um banquete, a mulher preparou um banquete pra gente. A gente ficou com vergonha, tanta comida. Mas assim, isso aí é uma das histórias da minha infância. E eu vou deixar para vocês aguardar aí o próximo vídeo, para me continuar aí contando as minhas histórias. E vocês compartilhem com os colegas, aciona lá o sininho, se inscreve, dá um joinha, para poder eu continuar produzindo os vídeos e mandar para vocês. Beleza? Forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.